Pré-Cambriano é o período mais longo da história da Terra que pega todos os acontecimentos antes do surgimento da vida. A geologia aqui era inconstante, pois a Terra nesse período era totalmente instável e impossível de existir vida no início, devido à alta temperatura, radiação pela falta de camada de ozônio e oxigênio. A fauna era ediacária, principalmente por organismos simples e corpo mole, cianobactérias, algas e corais moles. A flora aqui era marinha e era basicamente algas. Aqui houve a primeira glaciação e o resfriamento do planeta por meteoros que bombardeavam a Terra e traziam moléculas de água que foram se acumulando e formando os primeiros oceanos. E o surgimento das primeiras formas de vida, que foram bactérias unicelulares desenvolvidas nos mares pela elevada taxa de nutrientes e substâncias, deixadas também pelos meteoros que caíam e se dissolviam. No Cambriano havia muita atividade tectônica, e essa atividade proporcionou a fragmentação e a reorganização dos supercontinentes formados, Gondwana, Báltica, Laurente e Sibéria, que segundo os cientistas teriam sido frutos de outro supercontinente chamado Pantônico que foi se fragmentando. A fauna era basicamente nos mares, com a maioria dos animais tendo corpo mole e alguns com estruturas esqueléticas. Tinha os trilobitas, alguns grandes invertebrados e outros grupos, como moluscos, esponjas e vermes. A paisagem aqui era de organismos simples e unicelulares, que eram basicamente as águas dos mares. E o maior marco aqui foi a explosão cambriana, cerca de 530 milhões de anos, onde uma vasta variedade de animais apareceu repentinamente no cenário evolutivo, provavelmente causado pelo aumento do oxigênio atmosférico, consolidação da camada de ozônio e aumento do nível no mar, aumentando as possibilidades de mais habitats e nichos ecológicos. Aqui a Terra começou a se tornar mais habitável. No Ordoviciano, durante toda a sua duração, o nível do mar foi o maior que o planeta já teve. Havia 4 continentes, o Gondwana, que era o maior de todos, Sibéria, Laurente e Béltico. No hemisfério norte havia o Oceano Pantalasa, o continente Sibéria e uma pequena parte do Laurente. E no sul, o Gondwana, o Béltico e parte do Laurente. Sobre a paisagem, a maior parte também era nos mares, composta pelas águas verdes que proliferavam nos mares, da mesma forma certas espécies de fungos que surgiram naquela época. A fauna era composta por artrópodes, corais, peixes e molúsculos, como alguns exemplos mais complexos temos os ortóceras. Nos eventos tivemos o surgimento dos peixes, a glaciação, que afetou principalmente o Gondwana, e a grande extinção, que aconteceu cerca de 444 milhões de anos atrás, provavelmente ocorrida por conta das grandes modificações climáticas e condições ambientais prevalecentes na época. O Siluriano foi caracterizado pela formação dos sistemas montanhosos amplamente conhecidos hoje em dia, como as montanhas Apalaches da América do Norte. O supercontinente Gondwana continua localizado no polo sul do planeta, enquanto os demais haviam se deslocado um pouco mais para o norte, com a Sibéria sendo a mais distante. Da mesma forma, o nível do mar aumentou como resultado do derretimento do gelo da glaciação no final do período anterior. A flora continuava nos ecossistemas marinhos, havia um grande número de águas, surgiram aqui as plantas vasculares, que possuíam vasos condutores, e a fauna era basicamente de artrópodes, molúsculos, equinodermos e peixes. Alguns exemplos de animais, aqui temos os Ostracondemas fontes e os eurípteros. Com o marco, as plantas começaram a dominar a superfície do planeta, já por terem vasos e não serem limitadas a porções próximas à água. Durante o período devoniano, os grupos de animais existentes experimentaram uma incrível evolução e diversificação. A vida dos mares floresceu grandemente. Os grupos de vertebrados que experimentou o maior desenvolvimento foi o dos peixes, e algumas das espécies sobreviveram até hoje. O período devoniano foi marcado por intensas atividades das placas tectônicas. Houve um choque deles, formando novos supercontinentes. Laurente e Béltico se colidiram, formando o Laurásia. A fauna era nos mares. Tinha peixes, como exemplo, os ostracodermes e celáceos, artrópodes, molúsculos e vertebrados da terra, que acredita-se ter sido os primeiros anfíbios. A flora era basicamente samambaias e pequenas plantas vasculares. Um marco importante desse período foi o início da conquista do habitat terrestre. Nesse período surgiram os primeiros anfíbios. Houve também a grande extinção, que afetou principalmente as formas de vida marinha. No Carbonífero, nome devido à grande quantidade de depósitos de carvão encontrados nos registros fósseis, esse período foi marcado por uma intensa atividade tectônica. Isso significa que, por deriva continental, as diferentes massas terrestres foram deslocadas para finalmente formar o supercontinente conhecido como Pangeia. A fauna era basicamente insetos, anfíbios, répteis, os peixes que começaram a se espalhar, embora tenham regredido devido à diminuição do nível do mar. A paisagem era de plantas que se assemelhavam muito às do período anterior, o devoniano, mas aqui tem as Chordaites, Exetales e a Lycospoidales. Os répteis começaram a colonizar a superfície da Terra aqui e foram uma evolução dos anfíbios que já existiam. Temos como alguns exemplos de répteis os antracossauros e os ilonons. Ao longo desse período ocorreram mudanças climáticas em escala global de considerável importância. A tendência geral foi de um clima tropical para condições mais secas e áridas. A geologia durante esse período, a orogênia essênica, pôde ser desenvolvida graças ao alto nível de atividade sísmica. Como as placas tectônicas se moviam de forma mais intensa, essa orogênia pôde se formar, o que levou à formação do grande continente denominado Pangeia. A fauna era marinha, houve uma evolução bastante elevada de insetos de aparência moderna, tivemos braquiópodes, equinodermos e moluscos. A paisagem, o grupo de samambaias em particular diminuiu acentuadamente durante esse período e o tipo de planta que dominou foram as gimnospermas, plantas com sementes.
tivemos aí os ginkgos e as coníferas. Alguns dos seus principais marcos, tivemos aí a definição do Pangeia e a extinção em massa que acabou com 90% das espécies existentes. No Triássico, durante esse período, começaram a aparecer rachaduras em vários locais do supercontinente Pangeia. Isso fez com que essa massa terrestre começasse a fragmentar-se posteriormente em outros períodos da origem aos continentes. A geologia aqui é importante destacar que na Pangeia foram claramente distinguidas duas áreas, ou zonas, Laurásia ao norte, continente, e Gondwana ao sul. Gondwana compreendia os territórios que atualmente correspondem à Antártida, África, América do Sul, Austrália e Índia, enquanto a Laurásia foi moldada pelo que hoje corresponde à Ásia, Europa e América do Norte. A fauna era composta por répteis, mamíferos, terapsídeos e dinossauros, como exemplos os mussauros e celossauros. A paisagem era de gimnospermas, conhecidos como sementes nus, como as coníferas e ginkgos, e seu principal marco foi o surgimento dos dinossauros com seus dois grupos mais representativos, os prosaurópodes e terópodes. No Jurássico, a vida foi amplamente diversificada, tanto a nível vegetal quanto animal. A geologia durante esse período, a atividade das classes tectônicas foi muito intensa, causando a ruptura do supercontinente Pangeia. Ocorreu um processo de rachadura, na qual a chamada estrutura cínica foi reaberta. À medida que a lacuna se abriu, gradualmente a água do oceano tomou seu lugar, aprofundando a separação entre o que hoje é o continente africano e europeu. Foi assim que a Pangeia foi dividida em Laurásia, localizada ao norte, e Gondwana ao sul. O Jurássico foi a área do domínio dos dinossauros, muitos das quais foram os mais representativos e conhecidos pela maioria das pessoas. A paisagem nesse período floresceu uma grande variedade de plantas, entre as quais destacam-se as benetilates, cicadáceas e coníferas. Como seus principais marcos, temos aí a fragmentação da Pangeia e também o domínio dos dinossauros, tanto na terra quanto na água. No Cretáceo, esse período é conhecido pela diversificação do grupo dos dinossauros e o surgimento das plantas com flores. Sob a geologia, o supercontinente conhecido como Pangeia se dividiu para dar origem aos continentes que conhecemos hoje. No início do Cretáceo já havia dois supercontinentes conhecidos, como o Laurásia e o Gondwana. No final desse período, os continentes começaram a adquirir as formas mais próximas às atuais. A fauna era composta principalmente por dinossauros como anquilossauros e paquicéfalo e outros. A paisagem teve aí o aparecimento e a disseminação de plantas com flores, cujo nome científico é angiosperma. O desenvolvimento e diversificação das angiospermas se deve, em grande parte, à ação de insetos como as abelhas. E o grande marco nesse período foi a extinção dos dinossauros, que se deu há 65 milhões de anos, através do impacto de um meteoro no Golfo do México, que acabou com 98% das espécies. O Terciário surgiu após uma catástrofe, que foi a extinção dos dinossauros. Sob a geologia, aqui caracterizado por uma intensa atividade geológica, que deu origem a algumas das principais cordilheiras atuais, como o Himalaia, os Alpes e os Andes. A paisagem era basicamente de angiospermas que foram se expandindo e algumas plantas herbáceas. Sobre a fauna, aqui os mamíferos começaram a se desenvolver, especialmente do gênero monolitídeo. Puderam, livres da pressão dos répteis, aumentarem de tamanho. Tinha mamíferos grandes, como os mastodontes. Foram os herdeiros do reino dos grandes répteis. E os seus grandes marcos foi o domínio terrestre dos mamíferos e o surgimento dos primeiros hominídeos. No Egito foi descoberta a primeira espécie de macaco. E no Quaternário o ser humano começa a se desenvolver. No nível geológico, o Quaternário foi um período em que não houve grande atividade. A deriva continental, que era um constante nos tempos anteriores, parece ter perdido força. As massas continentais continuaram em movimento, pois esse é um processo que nunca termina. No entanto, durante o Quaternário, o movimento dos continentes desacelerou e eles se moveram apenas 100 km. Então podemos deduzir corretamente que a posição ocupada pelas massas continentais na época era semelhante à de hoje. Havia a presença de plantas termofílicas, com respeito à paisagem, capazes de se adaptar a condições extremas de temperatura, nesse caso principalmente nos muito frios, já que o período do Quaternário foi caracterizado pela diminuição da temperatura ambiente, que em várias vezes ocasionou as glaciações. Sobre a fauna, vários animais foram mantidos, então era uma fauna semelhante à de hoje. Temos como exemplo de alguns mamíferos daquela época, os mamutes. E por fim, seu principal marco sem dúvida foi a evolução humana, desde o Australopithecus até o atual Homo sapiens. Além do desenvolvimento biológico do ser humano, no Quaternário também foi possível estudar o desenvolvimento das suas habilidades sociais. E há 1500 anos atrás, quando o ser humano já era dominante, ele busca tentar explicar a vida, daí apareceram duas principais vertentes. A abiogênese, que explicava o surgimento da vida através de matéria inanimada, e a biogênese, que defendia que a vida só surgiria de uma vida pré-existente. Tivemos vários pesquisadores nesse meio, como Redi, que era defensor da biogênese, onde seu experimento comprovava a teoria, e Needham, que era defensor da abiogênese. Contudo, com o experimento de Pasteur, que comprovou que não existia a força vital que criava a vida segundo a abiogênese, essa teoria foi derrubada. Depois surgiram várias hipóteses, como a da panspermia, criacionismo, evolução química, heterotrófica e autotrófica, e por fim, a da endossimbiose, sendo a do criacionismo vivida entre os humanos até hoje.